Olá, meu povo. Olá, apaixonado por TV. Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Agora, diz uma coisa: o mundo mudou muito desde quando você começou, e eu tenho aqui em televisão, você começou em 78, você disse que no teatro você começou amador, com 17, 18 anos. O mundo mudou muito. Você vê mudança, na relação com a profissão, na relação com a carreira, do jovem ator que você foi nessa fase, comparado ao jovem ator de hoje? É diferente? Como enxerga a carreira, os objetivos? Eu acho que existe hoje uma possibilidade de um sucesso nesse nosso ofício mais repentino, mais rápido, né? Isso vem com a televisão e no Brasil menos no cinema, mas lá fora no cinema também, em alguns mercados mais fortes do cinema. E, e sempre existiram, desde que surgiu a televisão, porque né, a minha carreira se inicia já com a televisão, já com um grande espaço na cultura brasileira. E eu, particularmente, sempre me interessei pelo ofício e nunca pelo sucesso. Então, isso é de cada um, né? Eu, às vezes, converso com alunos, vou a escolas de teatro e converso com pessoas, e muitas vezes, quando eu abro o debate, ou a pessoa, ou o coordenador ali abre para perguntas, às vezes a primeira pergunta que fazem é como é ser famoso, como é dar autógrafo, alunos de teatro. E aí você olha para o professor fala assim, ai, que vergonha, né? Como é que um aluno meu vai perguntar como é o sucesso, em vez de tantas outras perguntas sobre o ofício, né, de ser ator? Como é você pegar um texto, ler um personagem pela primeira vez? Por onde você começa, né? Qual parte do personagem? Você pega, começa pelo pé, pela orelha, né? Como é que, enfim, não, e perguntam como é. Então, eu acho que isso é um lado do ofício que encanta muita gente, né? Eu acho que tem isso um pouco também com relação a jogador de futebol. Quando, eu quero ser jogador de futebol para poder dar conforto à minha família, né? Muitos começam assim e vão batalhando até, né, pessoas simples, humildes, e querem ali o sucesso para poderem adquirir um poder aquisitivo para poder oferecer. E se encantam também com o luxo e se encantam com tudo. São ofícios diferentes, obviamente. O nosso ofício de ator é longevo, né? O atleta não, ali de futebol é uma coisa mais curta, mas eu acho que passa pelo mesmo processo do encantamento, né? A pessoa fica um deslumbre, digamos assim. Mas quem é sério é aquele que vai conseguir o melhor espaço. Você até pode conseguir, a televisão mesmo usa uma mão de obra não especializada ainda para alguns papéis, né?
Hoje, até, às vezes, eles arriscam em papéis mais importantes, né? Mas, com certeza, o autor e a direção pensou de colocar ao lado desse ator iniciante pessoas com mais experiência para poder dar suporte, com toda certeza. Porque eles sabem, se aquilo não der certo, aquela aposta, se perde o produto inteiro, né? Ou você tem que mudar radicalmente no meio, ou você ter que engolir um fracasso, uma derrota, né? Então, eu acho que é por isso que eu disse, é para fortes o ofício, é Sim. para fortes, porque você precisa encarar como uma formação de ator, o seu curso ou as suas experiências iniciais. Eu tive uma coisa muito bacana que eu não comecei em televisão como protagonista. Sim, eu lembro, eu Eu fiz lembro. vários papéis pequenos, às vezes a minha primeira novela, chamada Salário Mínimo, na TV Tupi. Bom, seu Pepe, deixa eu dormir que amanhã eu levanto cedinho. É, sim. Escuta, que hora que vai tomar o avião? Às 9 da noite. É, e a bagagem, hein? Tá tudo aí, ó. É a minha câmera que eu tenho só. É? Uhum. Puxa vida. Que linda câmera, né? Gosta muito dela, não? É uma garota fiel que ela é, sabe, seu Pepe? Não vai ficar rica da noite pro dia. A Vilma? Não, seu Pepe. A câmera. Câmera. Boa noite, seu Pepe. Sim, sim. Buenas noches, Orlando. Como era o Era. personagem? Você lembra o nome do personagem? Não, não lembro. Ivan. Ivan, olha só, o Ivan era um fotógrafo e tal, e falava pouco, e isso foi muito bom. Depois o outro tinha um pouquinho mais de fala, que foi As Gaivotas, do Jorge Andrade, que ele já Mário. fazia. Era o Mário, exatamente, já tinha um casal romântico, era filho do Paulo Goulart, do personagem do Paulo Goulart. Então, aquilo foi dando para mim uma base muito interessante, né? Eu observando os colegas mais velhos trabalhando. Já no cinema, que foi quase que ao mesmo tempo, com Asa Branca, Já temos um passado, meu amor, um violão guardado, aquela flor e outras mumunhas mais. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar, e o mundo dissonante que nós dois tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos inventar. eu fiz um teste e ganhei o protagonista do filme, né? Mas cinema é um pouco diferente, porque cinema você tem chance de um trabalho mais artesanal. Na televisão você entra num ritmo quase industrial, você vai lá, né? Pá, 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 e se vira como você pode. Por isso que é bom quando você adquire experiência no teatro, por exemplo, e chega na televisão. Então você tem cartas na sua manga para você já ir tirando, porque é tudo muito imediato, né? Você tem ali, resolve a cena assim, não, mudou uma coisa aqui na hora, você tem que mudar e resolver. Então, se você tem já uma bagagem, ótimo. Se você não tem, você tem que ser intuitivo também e dar uma solução rápida e imediata. Agora, Edson, é exatamente isso que eu quero saber. Você começou no teatro, você está falando essa bagagem que o teatro te deu para você encarar outros desafios, mas a linguagem é uma coisa muito diferente. No teatro, os gestos são largos, grandes, a projeção de voz tem que ser para a última, quando tinha teatro cheio, né? Para a última cadeira. Aí você vai para a TV, para o audiovisual, é tudo menos. Né? Fala baixa, gesto pequeno. No cinema, ainda mais. Fora a questão da continuidade, né? O Edson, do teatro, quando foi fazer televisão e cinema, estranhou a linguagem? A gente estranha, claro, mas nada como um bom observador. Você está ali, a sua curiosidade te leva.
a perceber como é que os seus colegas que fazem bem televisão, por que que eles fazem bem, né? Independente do talento individual de cada um, claro, mas eu digo como técnica, o uso da dimensão, né? Da emoção, da voz, do gesto, tudo isso que você está falando. E não é só isso, é uma questão de timing também, que é diferente do cinema, que é outra coisa, né? Então, você assistir os colegas no set, no estúdio, ou você no teatro assistindo um colega, ou você numa sala de cinema assistindo o trabalho de alguém, tudo é observação. Se é aquilo que você ama, que você quer, que você quer aprender aquilo melhor, da melhor maneira, né? E uma coisa importante, né? Não é imitar o colega, é você perceber como ele usa a técnica e você aplicar para você depois, né? Porque você cria o seu próprio estilo, a sua própria maneira de representar e conduzir, né, a informação para o espectador. Porque tudo é comunicação, né? Nesses três exemplos que nós demos, porque tem o circo também, tem o rádio também, tem outras coisas, Sim, sim. né? Tudo isso é como é a melhor maneira de você se comunicar, você dar a informação para o espectador. Então aí você vai aprendendo. Claro que você é para fortes, então você tem que ter paciência. Paciência é uma coisa também necessária para o nosso ofício, porque não é de primeira que você vai pegar e que você vai aprender. Então você tem que ir aos poucos elaborando, elaborando. Você está querendo me dizer com isso que o talento é importante, mas a vocação é ainda mais? É a vocação, é a curiosidade, é o trabalho. Eu concordo com a dona Fernanda. Entra nesse modo, né, trabalho, entra tudo isso, né? Eu trabalhei com Dona Fernanda, tive esse privilégio em teatro, Olha só. e a gente enfrentou um texto dificílimo, que era Fedra, do Racine, e dirigido pelo Augusto Boal, maravilhoso. E aí, Dona Fernanda, ela ensaiava uma vez e ela dizia: Ó, acho que descobrimos umas coisas, vamos de novo, vamos de novo? Tá, aí você estava naquela cena pela 20ª vez, vamos de novo, vamos de novo? Como uma garota, como uma jovem de 20 anos, Dona Fernanda já tinha, não me lembro, 60 anos na época, 50 e pouco, 60 anos. 1986 foi Fedra. Você fez o Isso, Spot isso, isso. E aí 36 anos atrás. você imagina aquela atriz tão experiente, porque é disso que nasce a descoberta, sabe? É da repetição, né? Você vai é como se fosse, sabe, aprofundando nessa, nessa repetição e descobrindo, porque não é que você descobre tecnicamente aqui, não, é você chega a emoções, a regiões, a raciocínios que você lendo não tem e que fazendo poucas vezes não tem. Então, a repetição é necessária, né? Então, essa paciência que a curiosidade, tudo que entra nesse modo trabalho é o mais importante, eu concordo. E claro que também é o talento, como você disse, e o que você falou foi Vocação. a vocação, exato. Agora, eu quero falar do teu processo de composição, mas antes eu quero saber uma coisa de você. Pedir trabalho, oferecer trabalho, não é problema nenhum, mas tem alguns atores, algumas pessoas que têm pudor de, estou aqui. Você funciona como, Edson? Você é aquela pessoa que se não teria problema em perguntar, em pedir? Olha, eu acho que o nosso ofício, o nosso mercado de trabalho, né, melhor dizendo, que foi tão atingido agora e a gente está reaprendendo agora a retomá-lo, né? As coisas estão voltando, muitas coisas ainda não voltaram plenamente, estão voltando devagar. Eu acho que você estar em cena é a melhor maneira de você dizer eu estou aqui, né? Tem alguma coisa para mim. Quando você tem uma intimidade com um diretor ou com um autor,
Eu já pedi para alguém escrever uma peça para mim, e Tá. foi ótimo, e foi maravilhoso. Mas eu ouvi há muitos anos atrás de dois grandes atores, eu estou sempre citando Dona Fernanda, porque é uma querida amiga e querida referência sempre na minha vida profissional. Ela me disse, Paulo Outram, também, que eu conheci, tivemos vários encontros, um querido colega. Os dois disseram a mesma coisa, Edson, se você quer fazer uma carreira com um lindo repertório, personalizado, que você goste, com textos clássicos ou não clássicos, modernos, você tem que se autoproduzir. Você tem que. Não existe no Brasil, nesse nosso segmento teatro, pelo menos, o intermediário. Alguém que vai chegar, Edson, você quer fazer um texto do Molière? Você quer fazer um Shakespeare agora? Não existe esse profissional que intermedia no Brasil, né? Então, se você é assim, motivado por uma escolha, né? Eu quero fazer um personagem do Beckett. Eu quero fazer, vamos supor, Esperando Godot. Quem é que vai me chamar para fazer Esperando Godot? Eu vou me chamar para fazer. Eu vou me produzir. E assim eu fiz muitos espetáculos meus, eu me autoproduzi. E foi uma experiência maravilhosa e que eu aconselho o jovem ator a se autoproduzir. E você se juntar a outros profissionais também, sabe? Fazer uma parceria de produção funciona. Eu, eu produzi agora um longa-metragem durante a pandemia. Eu nunca tinha produzido. Eu dirigi, produzi e atuei, obviamente, sobre as condições da pandemia. Enfim, Protagonizou? sim, sim, é uma É história, louco, rapaz. Falando tudo isso. é uma experiência doida. É para É para fortes, fortes. é para fortes. Aí eu acabei fazendo um exercício de suspense, chama-se Área de Risco. É uma história que estou terminando agora a cor, o som já está pronto, a montagem está tudo já. E é um filme para streaming. Eu vou vender para Ah, streaming. E ficou muito bom. Mas eu não paguei ninguém, é isso que eu quero te dizer. Foi uma cooperativa. ah, Você entende? Agora, com a venda, todos vão ganhar. E vão ganhar talvez até mais do que a tabela, digamos, oficial do mercado e tal. E que é possível você fazer assim. E eu vejo colegas, outros colegas, fazendo essa cooperativa. O Fagundes mesmo é exemplo disso, ele sempre fala, e que funciona. Isso funciona. É, e é assim que se faz. Eu me lembro de colegas mais velhos dizendo, na minha época, eu não tinha como tirar do meu dinheiro e juntar a outras pessoas e somar, e aquilo não seria suficiente para produzir um novo espetáculo. Então, nós íamos aos bancos e pedíamos empréstimo. E fazíamos aquilo, viajávamos com o projeto e pagávamos. Sabe? Então, a história no Brasil, e que não é diferente lá fora, você vê a história desses filmes independentes, como acontecem, pessoas vendem a casa, vendem o carro, vendem, sei lá, vendem o que puderem vender para poder. É assim que é. Você tem que apostar. Se você já não está no mercado comercial e você quer arriscar uma coisa diferente, é assim que você tem que fazer. Então, essa coragem, é por isso que eu digo, força está ligada à coragem, né? sim, sim. Você precisa ter, porque não é simples, é assim, é a sua vida que está ali em jogo, que você se expõe. Abrir um pano, né, uma cortina de teatro, é você se expor ao branco, se expor ao espirro ali do espectador. Como é que você vai controlar um espirro, né? E na hora exata de uma emoção que exigiu um silêncio da plateia, é isso, você vai ter que resolver de outra forma, não é? E aí tem uma pandemia, como é que você faz com a sua companhia? E aí tem uma chuva enorme e que para a cidade, e aquele dia você tem 5 pessoas que conseguiram chegar no teatro. Eu já fiz espetáculos para pouquíssimas pessoas, com uma chuva muito forte, e já terminei espetáculo, não que eu quisesse, falei, olha, acabou a luz, quase no final do espetáculo, algumas vezes já aconteceu isso.
E aí as pessoas, não, 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 continua, continua. Não, mas não tem luz. Não, mas faz a luz de vela. E nós terminávamos o espetáculo porque o espectador queria chegar ao final da história, ao final do espetáculo. Então, eu acho que é um ofício que não é cômodo, digamos assim, não é tranquilo. Ele é incrível, ele te dá uma euforia incrível quando você, uma excitação, quando você está para estreia, né, para estrear, quando você encontra os colegas, a cumplicidade quando você olha para um colega em cena ou fora de cena, quando você vê, hoje eu encontro a Dona Fernanda, o nosso espetáculo, Dona Fernanda, que maravilha que foi, né? Lembra daquilo, lembra daquilo. O olho brilha, porque foi a nossa vida dedicada àquilo durante aquele período e que nós faríamos tudo de novo, né? E não é feito só de glória. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu queria falar de composição com você. Por Sim, exemplo, tem um dos teus. Eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, porque faço isso porque sou noveleiro, sou autor de teatro, não sei se eu te falei, né? sim. Mas, por exemplo, eu quero saber da maneira como você compõe. Eu lembro, eu estava falando do animal. Sim, mas a gente não encontrou vestígio de sangue aí. Tamares. Quem é Tamares? Tamares é um agricultor aqui da região. Tem pegadas. 4 pessoas. Seguiram por aqui. Que você fez. Eu lembro que você deixou o cabelo comprido. Eu quero saber, primeiro, até onde o ator tem liberdade de construir e até onde ele não tem essa liberdade. E o teu processo é de dentro para fora, ou é a partir do visual, a partir da visagem, ou seja, de fora para dentro? Como é que você compõe as tuas personagens, ou os teus personagens, não sei qual é a linha que você segue, mas como é que é o teu processo de composição, Edson? Olha, eu acho que primeiro, quando você recebe um texto, aquilo foi pensado por alguém e aquilo traz naqueles diálogos um porquê, né? Aquilo tem, é horrível falar mensagem, né? Mas aquilo tem uma ideia ali trabalhada, construída e construída num período, no período real daquele autor. Eu digo período histórico, né? Sim, sim. E se aquilo que ele abordou foi feito de uma maneira bastante clara e com um estilo, digamos, não passageiro, aquilo se torna um clássico, se tiver qualidades, né? Então, lê um texto hoje do Nelson Rodrigues, que escreveu textos lindos na década de 40, 50, 60, enfim, você tem que ver com os olhos de hoje. Você é um leitor do seu tempo. Daria para montar hoje esse Nelson Rodrigues? Daria. Bom, se você recebe um convite, então, vamos supor, eu recebi um convite, eu não sou o produtor, Tá. né? Então, eu já tenho aquele autor com aquelas ideias. Aí eu quero saber quem vai dirigir. A quem vai dirigir? O que o diretor pensa? Porque o diretor vai dar um trilho, vai dar um caminho, um ponto de vista sobre aquele texto, sobre aquela ideia do autor.